Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje nós vamos falar sobre como nunca mais depender de ninguém para ter paz, felicidade ou sentido na vida. Epicteto nos lembra que a verdadeira liberdade nasce quando entendemos o que está sob nosso controle e o que não está. Ao assumir essa responsabilidade, você para de entregar sua força nas mãos dos outros e recupera o domínio da sua mente e das suas escolhas. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do Sul, do Nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. Existe uma verdade que poucos descobrem. Você carrega mais poder do que imagina. A cada manhã que desponta, enquanto milhões acordam perdidos em suas próprias vidas, você tem uma escolha silenciosa diante de si. Pode continuar vivendo no piloto automático, deixando que as circunstâncias decidam seu humor, seus planos e até mesmo quem você será hoje. Ou pode assumir as rédeas daquilo que sempre foi seu por direito, o controle sobre si mesmo. Epicteto, um homem que conheceu a escravidão física, mas conquistou a liberdade interior mais profunda, nos deixou um tesouro de sabedoria que funciona como um mapa para quem se perdeu no próprio caminho. Suas palavras não são apenas filosofia antiga empoeirada nas páginas dos livros. São ferramentas afiadas, capazes de cortar as correntes invisíveis que prendem sua alma a uma vida pequena, medíocre, cheia de desculpas e arrependimentos. O problema da maioria das pessoas não é falta de capacidade, mas falta de direção. Elas acordam sem saber exatamente quem querem ser. Reagem aos acontecimentos como folhas no vento, deixam que outras pessoas definam o valor do seu dia e, no fim, se perguntam por que se sentem vazias, cansadas e frustradas. A resposta é simples. Quando você não governa sua própria mente, ela se torna território de invasão para qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer influência externa que passar por ali. A filosofia estoica não promete que sua vida será fácil. Na verdade, ela faz o contrário. Te prepara para enfrentar as dificuldades com uma força interior que nada pode abalar. Ela te ensina que o sofrimento muitas vezes é inevitável, mas o desespero é uma escolha. Que as perdas fazem parte da experiência humana, mas a destruição emocional é opcional. Que você pode não controlar o que acontece com você, mas sempre terá poder absoluto sobre como responde ao que acontece. Quando você entende isso de verdade, algo profundo se transforma dentro de você. Para de esperar que o mundo mude para que você seja feliz. Para de culpar outras pessoas pelo seu mal-estar. Para de viver como vítima das circunstâncias e começa a se enxergar como arquiteto da sua própria experiência. É nesse momento que a vida real começa, porque até então você estava apenas sobrevivendo, não vivendo. As lições que você está prestes a descobrir não são teorias abstratas. São princípios testados ao longo de séculos por pessoas que, assim como você, buscavam uma forma de viver com mais dignidade, coragem e serenidade. Cada ensinamento é uma chave que pode abrir uma porta diferente da sua mente, revelando possibilidades que você nem sabia que existiam. Prepare-se para encontrar a pessoa forte que sempre morou dentro de você, mas que talvez estivesse apenas esperando permissão para aparecer. Há uma liberdade que poucos experimentam na vida, a de não precisar de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. A maioria das pessoas vive como mendigo emocional, buscando constantemente a aprovação, o carinho, a validação de outros para conseguir ter um pouco de paz interior. É como se carregassem um buraco no peito que só pode ser preenchido por olhares de aprovação, palavras de incentivo ou gestos de afeto vindos de fora. Quando você vive assim, sua felicidade fica refém de coisas que estão completamente fora do seu controle. Acorda bem se alguém te tratou bem ontem, fica mal se recebeu uma crítica, se sente perdido quando fica sozinho por algumas horas. Sua autoestima sobe e desce como uma montanha-russa emocional, dependendo do humor dos outros, das circunstâncias externas, de fatores que mudam constantemente e que você jamais poderá dominar. O estoicismo te ensina algo revolucionário. Você pode ser completo sozinho. Isso não significa se fechar para o mundo ou se tornar uma pessoa fria e distante.
Significa descobrir que sua paz interior é um território sagrado que não precisa ser invadido por nada nem ninguém para existir. Quando você aprende a se bastar, os relacionamentos se transformam completamente, porque deixa de se relacionar a partir da carência e passa a se relacionar a partir da abundância. Imagine acordar sabendo que seu dia será bom, independentemente de como as pessoas te tratarem. Imagine ter a certeza de que, mesmo se todos te virarem as costas, você permanecerá inteiro, firme, capaz de seguir em frente com dignidade. Essa não é uma fantasia inalcançável, mas uma conquista possível para quem se dedica a construir uma fortaleza interior sólida, onde nenhuma tempestade externa consegue causar estragos. A solidão deixa de ser um fantasma que te assombra quando você descobre que pode ser sua melhor companhia. Comer sozinho vira um momento de paz, não de constrangimento. Ficar em casa sem companhia se torna um reencontro consigo mesmo, não um castigo. Tomar decisões sem consultar ninguém vira um ato de liberdade, não de abandono. Você para de implorar por atenção e começa a escolher conscientemente com quem quer dividir seu tempo e energia. Quando sua paz não depende de aprovação externa, você se torna verdadeiramente livre. Pode dizer não sem culpa, pode escolher seus caminhos sem medo de críticas, pode ser autêntico sem se preocupar se vão gostar da versão real de você. E aí, paradoxalmente, as pessoas começam a te respeitar mais porque sentem que estão diante de alguém que não pode ser manipulado pela promessa de afeto ou pela ameaça de rejeição. Sua mente tem um vício perigoso. Ela adora revisitar lugares onde você não pode mais pisar. Gasta horas preciosas do seu presente repassando cenas do passado, como se fosse possível voltar lá e mudar alguma coisa. Fica remoendo conversas antigas, decisões que tomou ou que deveria ter tomado, oportunidades perdidas, palavras que disse ou que gostaria de ter dito. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Você inevitavelmente vai bater. O passado tem um magnetismo estranho. Quanto mais doloroso, mais parece nos atrair. Você volta mentalmente àquela discussão que teve há anos, aquele erro que cometeu, aquela pessoa que te machucou, e cada vez que revisita essas memórias, é como se reabrisse feridas que poderiam estar cicatrizando. A mente engana dizendo que essa revisão serve para aprender, mas na verdade serve apenas para manter viva uma dor que já deveria ter se transformado em sabedoria. O futuro também rouba sua energia, mas de forma diferente. Sua imaginação cria cenários de catástrofes que talvez nunca aconteçam. Alimenta medos de situações que existem apenas na sua cabeça. Gera ansiedade por problemas que ainda não chegaram e que talvez nunca cheguem. Você passa tanto tempo se preparando mentalmente para desgraças imaginárias que esquece de viver a vida real que está acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto sua mente vaga entre o ontem que não volta e o amanhã que não chegou, o presente escorre pelos seus dedos como areia. É no agora que sua vida realmente acontece, mas é justamente no agora que você menos está. Passa batido pelos pequenos momentos de beleza, pelas oportunidades de crescer, pelas chances de ser feliz que surgem a cada instante, porque está ocupado demais vivendo em tempos que não existem mais ou ainda não existem. Epicteto ensinou que o único tempo real é este momento. O passado já cumpriu sua função de te trazer até aqui. Todas as experiências, boas ou ruins, dolorosas ou alegres, foram necessárias para moldar quem você é hoje. Tentar mudar o que já aconteceu é um desperdício de energia que poderia ser investida em construir um futuro melhor. E quanto ao futuro, ele será consequência daquilo que você faz hoje, não daquilo que você teme ou espera. Praticar a presença é um exercício diário de libertação. Cada vez que perceber que sua mente fugiu para o passado ou se perdeu no futuro, gentilmente a traga de volta para onde você está agora. Observe ao seu redor, respire conscientemente, sinta seu corpo, escute os sons que te cercam. Essa é a realidade, tudo o resto é ilusão. E quando você aprende a habitar plenamente o presente, descobre que é ali que reside toda a sua força, toda a sua paz e toda a sua capacidade de transformação. Existe uma linha invisível que separa apoiar alguém de se afogar junto com essa pessoa. Muitas vezes, sem perceber, você cruza essa linha
e transforma o sofrimento dos outros no seu próprio sofrimento. Absorve angústias que não te pertencem, carrega pesos que nunca foram seus para carregar, e no final se sente esgotado sem entender exatamente por quê. É como se fosse uma esponja emocional que suga tudo ao redor, até ficar encharcada e pesada demais para se mover. Quando você ama alguém, é natural querer ajudar, estar presente nos momentos difíceis, oferecer suporte. Mas existe uma diferença enorme entre estender a mão para quem está caindo e pular no buraco junto com a pessoa. A primeira atitude é generosa e construtiva. A segunda é destrutiva para ambos, porque agora, em vez de uma pessoa precisando de ajuda, são duas pessoas afundando no mesmo problema. Há pessoas que transformaram o drama em estilo de vida. Sempre tem uma crise, sempre estão enfrentando uma tragédia, sempre precisam de alguém para despejar suas lamentações. E se você não aprender a estabelecer limites saudáveis, vai se tornar o depósito emocional dessas pessoas. Sua paz vai desaparecer, sua energia vai ser drenada, e você vai começar a viver a vida dos outros em vez de viver a sua própria. Ser uma pessoa solidária não significa ser um mártir. Ajudar não é o mesmo que se sacrificar. Estar presente não quer dizer se anular. Quando você coloca limites, não está sendo egoísta, está sendo inteligente. Está reconhecendo que para cuidar bem de alguém, primeiro precisa estar bem consigo mesmo. É como no avião. Você coloca a máscara de oxigênio em si primeiro, depois ajuda os outros. Se você desmaiar por falta de ar, não vai conseguir salvar ninguém. Aprender a dizer não para o drama alheio é um ato de amor próprio e também de respeito pela outra pessoa. Quando você se recusa a carregar um problema que não é seu, está dizendo: eu confio que você é capaz de lidar com isso. Está oferecendo algo muito mais valioso que compaixão. Está oferecendo confiança na capacidade do outro. Pessoas que sempre são salvas nunca aprendem a nadar sozinhas. Proteger sua paz interior não é frieza, é sabedoria. Quando você mantém sua estabilidade emocional, pode oferecer um apoio muito mais sólido para quem realmente precisa. Pode ouvir sem se contaminar, aconselhar sem se envolver dramaticamente, estar presente sem se perder. E no final, tanto você quanto as pessoas ao seu redor saem ganhando, porque relacionamentos saudáveis são aqueles onde cada um carrega sua própria mochila, mas caminha junto na mesma direção. Vivemos em uma época de promessas mágicas. Todos querem resultados instantâneos, fórmulas milagrosas, atalhos que levem direto ao sucesso sem passar pelo desconforto do esforço. É como se esperassem que a vida funcionasse igual a um aplicativo. Você clica no que quer e pronto. Aparece na sua porta. Mas a realidade funciona de forma completamente diferente. E quem não aceita essa verdade está condenado à frustração eterna. O sucesso genuíno tem um preço. E esse preço sempre é pago antes, não depois. É como plantar. Você prepara a terra, escolhe as sementes, planta com cuidado, rega todos os dias, mesmo quando não vê nada brotando. Passa semanas olhando para um solo aparentemente vazio, confiando num processo que ainda não deu sinais visíveis de resultado. A diferença entre quem colhe e quem desiste está na capacidade de trabalhar sem garantias imediatas. A maioria das pessoas quer começar do meio, quer ter o corpo em forma sem passar pelo desconforto do treino, quer ter dinheiro sem passar pela disciplina de juntar, investir e esperar os juros compostos fazerem seu trabalho silencioso. Quer ter relacionamentos profundos sem investir tempo, paciência e vulnerabilidade na construção de vínculos verdadeiros. Quer ter conhecimento sem estudar, habilidades sem praticar, reconhecimento sem entregar valor real. O que separa quem conquista de quem só sonha não é sorte, talento natural ou circunstâncias favoráveis. É a disposição de fazer o que precisa ser feito todos os dias, especialmente nos dias em que não há vontade, motivação ou energia. É continuar caminhando mesmo quando o destino parece distante, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando você mesmo começa a duvidar se vale a pena continuar. Existe uma satisfação profunda e duradoura que só vem do esforço sustentado. Quando você constrói algo com as próprias mãos, suando, errando, aprendendo, recomeçando, o resultado final carrega um peso emocional que nenhuma conquista fácil consegue oferecer. Você não apenas tem o que queria,
Você se tornou a pessoa capaz de conquistar o que queria, e essa transformação interna vale mais que qualquer conquista externa. O esforço diário, mesmo quando parece pequeno e insignificante, tem um poder acumulativo extraordinário. É como as gotas de água que conseguem furar a pedra. Uma gota sozinha não faz diferença, mas milhares de gotas, caindo no mesmo lugar, conseguem atravessar o que parecia impenetrável. Seus pequenos esforços diários são essas gotas. Podem parecer inúteis hoje, mas com o tempo criam transformações que parecem milagres para quem não viu o processo. Existe uma tragédia silenciosa acontecendo com milhões de pessoas. Elas passam a vida inteira trabalhando para realizar os sonhos de outras pessoas. Acordam todos os dias para cumprir metas que não escolheram, seguem caminhos que não definiram, constroem vidas que não refletem quem realmente são por dentro. É como se fossem atores representando um papel que não quiseram, num filme que não escolheram assistir, muito menos protagonizar. Quando você não define claramente o que quer da vida, automaticamente se torna refém dos planos que outros fizeram. Sua família pode ter expectativas sobre sua carreira. Seus amigos podem pressionar você a seguir determinado estilo de vida. A sociedade pode ditar quais devem ser suas prioridades. E se você não tiver uma bússola interna bem calibrada, vai acabar sendo levado por essas correntes, muitas vezes sem nem perceber que está se afastando de quem realmente é. O problema de viver sem propósito próprio é que você perde a capacidade de dizer não. Aceita qualquer oportunidade que aparece, não porque ela te aproxima dos seus objetivos, mas porque não tem objetivos claros para usar como filtro. Diz sim para compromissos que drenam sua energia, relacionamentos que não alimentam sua alma, atividades que não fazem sentido para você. Sua vida se torna uma colcha de retalhos feita de pedaços que não combinam entre si. Ter um plano de vida não significa ter tudo mapeado nos mínimos detalhes. Significa ter uma direção clara, saber quais são seus valores fundamentais, entender que tipo de pessoa você quer se tornar e que tipo de legado quer deixar. É ter clareza sobre o que realmente importa para você, não para seus pais, seus amigos ou a sociedade. É saber distinguir entre o que é esperado de você e o que você espera de si mesmo. Quando você define seu próprio rumo, algo poderoso acontece. Ganha o poder de escolher conscientemente. Pode analisar cada oportunidade que aparece e decidir se ela te leva na direção dos seus sonhos ou te afasta deles. Pode dizer não sem culpa para propostas que não se alinham com seus valores. Pode investir seu tempo e energia nas coisas que realmente fazem diferença na sua jornada pessoal, em vez de desperdiçá-los em distrações que não levam a lugar nenhum. Viver com propósito próprio não garante que tudo será fácil, mas garante que tudo fará sentido. Mesmo os momentos difíceis, os sacrifícios necessários e os obstáculos que aparecem no caminho se tornam mais suportáveis quando você sabe que está caminhando na direção certa. Porque não há nada pior na vida do que chegar aos 40, 50, 60 anos e perceber que você passou décadas construindo a vida que alguém queria que você tivesse, não a vida que você realmente queria viver. Uma das formas mais comuns de desperdiçar a vida é gastando energia tentando mudar coisas que estão completamente fora do seu alcance. É como tentar empurrar uma montanha ou brigar com a chuva. Você pode se esforçar o quanto quiser, mas no final só vai sair cansado e frustrado, enquanto a montanha e a chuva permanecem exatamente como estavam antes. A diferença é que agora você não tem mais energia para trabalhar naquilo que realmente pode transformar. Todos os dias, você se depara com situações que te incomodam, mas que estão completamente fora da sua esfera de influência. O comportamento de outras pessoas, decisões que foram tomadas no passado, circunstâncias que surgiram sem que você pudesse evitar. E é natural se sentir irritado, frustrado ou revoltado com essas situações. O problema começa quando você transforma essa irritação em uma obsessão, gastando tempo e energia mental tentando controlar o incontrolável. Pense em quantas vezes você já ficou remoendo uma discussão que teve com alguém, imaginando o que deveria ter dito, planejando como vai se vingar ou como vai convencer a pessoa a mudar de opinião. Ou quantas vezes ficou ansioso por causa de situações que dependem de fatores externos, como uma resposta de emprego, o resultado de um exame,
a aprovação de outras pessoas. Todo esse tempo gasto remoendo é tempo que poderia ser investido em ações produtivas. O estoicismo nos ensina uma das lições mais libertadoras que existem. Nem tudo o que acontece na sua vida é responsabilidade sua, mas a forma como você reage a tudo o que acontece é completamente sua. Você não pode controlar o que os outros dizem ou fazem, mas pode controlar como interpreta e responde ao que eles dizem ou fazem. Não pode evitar que chuva estrague seus planos, mas pode decidir se vai deixar que isso arruine também seu humor. Existe um exercício simples, mas transformador, que pode mudar completamente sua relação com os problemas da vida. Sempre que algo te incomodar, pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, sua única opção saudável é aceitar a situação como ela é e focar sua energia naquilo que você pode efetivamente mudar. Se a resposta for sim, pare de reclamar e comece a agir. Quando você para de desperdiçar energia com o que não pode controlar, descobre que tem muito mais poder sobre sua vida do que imaginava. Pode usar toda essa energia poupada para trabalhar em seus objetivos, desenvolver suas habilidades, construir relacionamentos melhores, cuidar da sua saúde física e mental. É impressionante como a vida melhora quando você aprende a investir sua energia apenas onde ela pode dar frutos, em vez de jogá-la fora em batalhas que nunca poderá vencer. Uma das formas mais dolorosas de sofrimento é aquela que nasce do amor mal direcionado. Quando você ama alguém, é natural querer dar o melhor de si, estar presente, demonstrar carinho e cuidado. Mas existe uma linha muito tênue entre amar e se perder no amor, entre entregar seu coração e entregar sua identidade junto. E quando essa linha é cruzada, o que deveria ser fonte de alegria se transforma em fonte de angústia constante. Muitas pessoas confundem amor com necessidade. Acreditam que precisam do outro para se sentir completas, que sua felicidade depende da presença, da atenção ou da aprovação de quem amam. Transformam o amor em uma espécie de negociação. Eu te dou todo o meu carinho e, em troca, você me dá segurança emocional. Mas o amor verdadeiro não funciona como uma transação comercial, onde você entrega algo esperando receber algo em troca, na mesma proporção. Quando você condiciona sua paz à forma como o outro te ama, cria uma prisão emocional para ambos. Você fica ansioso, controlador, sempre checando se está recebendo atenção suficiente, se o outro ainda te ama da mesma forma, se não há risco de abandono. E a pessoa amada sente o peso dessa expectativa constante, essa cobrança velada que transforma o que deveria ser livre em obrigação. O amor com agenda oculta deixa de ser amor e vira manipulação emocional. O amor saudável nasce da abundância, não da carência. Quando você se ama primeiro, quando está bem consigo mesmo, pode amar o outro sem precisar dele para se sentir inteiro. Pode dar carinho sem esperar que seja devolvido na mesma medida, pode estar presente sem se anular, pode se entregar sem se perder. Esse tipo de amor é libertador porque não coloca correntes em ninguém, apenas oferece um espaço seguro onde ambos podem florescer. Aprender a amar sem apego não significa amar menos, significa amar melhor. É entender que cada pessoa tem seu próprio ritmo, sua própria forma de demonstrar afeto, suas próprias limitações e feridas que influenciam na capacidade de se entregar. É aceitar que você não pode forçar ninguém a te amar da forma como gostaria, mas pode escolher amar da forma como se sente bem amando, independentemente da resposta que receber. Quando você para de mendigar amor e passa a oferecê-lo livremente, algo mágico acontece nos seus relacionamentos. As pessoas se sentem mais à vontade na sua presença porque não há pressão, não há cobrança, não há expectativa sufocante. Elas podem ser genuínas, sem medo de decepcioná-lo. E, paradoxalmente, é justamente quando você para de perseguir amor desesperadamente que ele aparece de forma mais natural e duradoura na sua vida. Existe um erro que pode destruir qualquer sonho, por maior que seja sua dedicação, a incapacidade de celebrar o progresso durante o caminho. Muitas pessoas vivem como se só fossem dignas de alegria no dia em que cruzarem a linha de chegada final, ignorando completamente cada passo dado, cada obstáculo superado, cada pequena vitória conquistada ao longo da jornada.
É como escalar uma montanha, se recusando a olhar para os lados, perdendo todas as paisagens incríveis só porque ainda não chegou ao topo. Quando você só permite sentir orgulho no final do processo, condena a si mesmo a viver a maior parte do tempo se sentindo insatisfeito, como se nada do que fizesse tivesse valor. Sua mente cria uma ilusão perigosa, a de que você não está avançando, de que todo o esforço é inútil, de que talvez seja melhor desistir porque não está saindo do lugar. Mas isso não é verdade. Você está avançando todos os dias, só não está percebendo. Cada treino que você faz, mesmo que não veja mudanças no espelho, está fortalecendo seu corpo e sua disciplina. Cada página que estuda, mesmo que ainda se sinta ignorante sobre o assunto, está expandindo sua compreensão. Cada conversa difícil que enfrenta, mesmo que não resolva tudo, está desenvolvendo sua coragem e sua habilidade de comunicação. Cada dia que escolhe não desistir, mesmo quando está difícil, está construindo uma fortaleza mental que vai te sustentar nos momentos mais desafiadores. O problema de ignorar essas pequenas vitórias é que sua mente começa a acreditar que nada muda, que todo esforço é em vão. E quando você acredita nisso, perde a motivação para continuar. É como um combustível emocional que vai sendo consumido sem ser reabastecido. Por isso, tantas pessoas desistem dos seus objetivos não porque encontraram obstáculos intransponíveis, mas porque se convenceram de que não estavam progredindo. Celebrar o processo não é se conformar com pouco, é reconhecer que grandes conquistas são sempre a soma de pequenos avanços sustentados ao longo do tempo. É entender que a jornada é tão importante quanto o destino, porque é durante o caminho que você se transforma na pessoa capaz de sustentar a vitória quando ela chegar. Cada desafio superado, cada limite ultrapassado, cada dia de disciplina mantida é uma conquista real que merece ser reconhecida. Quando você aprende a valorizar cada passo dado, o tempo deixa de ser inimigo e vira aliado. Os dias não passam mais arrastados na espera de um futuro distante, mas ganham significado próprio. Você acorda com mais energia porque sabe que hoje pode ser mais um dia de progresso. E no final, quando finalmente chegar ao seu objetivo, vai perceber que a alegria não está apenas na conquista final, mas em toda a jornada que te trouxe até ali. Em um mundo onde mentiras se vestem de conveniência e aparências valem mais que substância, escolher a honestidade se tornou um ato de rebeldia. É mais fácil moldar palavras para soar agradável, esconder falhas para manter uma imagem perfeita, dizer o que as pessoas querem ouvir para evitar conflitos. Mas cada pequena mentira, cada meia-verdade, cada omissão calculada vai corroendo por dentro a base da sua integridade, até que um dia você não sabe mais quem realmente é. A honestidade é cara, porque exige coragem. Coragem para mostrar suas imperfeições, admitir seus erros, expressar suas opiniões mesmo quando elas podem gerar desconforto. Coragem para ser rejeitado por quem você realmente é, em vez de ser aceito por uma versão falsa de si mesmo. Muitas pessoas preferem viver personagens porque acreditam que sua essência verdadeira não é digna de amor, mas essa é uma das maiores mentiras que alguém pode acreditar sobre si mesmo. Quando você escolhe a verdade como base da sua vida, automaticamente afasta pessoas que não conseguem lidar com autenticidade. Pode parecer uma perda no começo, mas é, na verdade, uma grande libertação. Você para de desperdiçar energia mantendo máscaras, para de viver com medo de ser descoberto, para de carregar o peso de ter que lembrar qual versão de si mesmo mostrou para cada pessoa. A vida se torna mais simples, mais leve, mais genuína. Ser honesto consigo mesmo talvez seja ainda mais difícil que ser honesto com os outros. É fácil se enganar com desculpas bem elaboradas, justificar comportamentos prejudiciais, minimizar erros para não ter que lidar com a responsabilidade de mudá-los. Mas cada auto-engano é uma traição à sua própria alma, uma forma de sabotagem que impede seu crescimento e mantém você preso em padrões que não servem mais. A verdade funciona como um filtro natural na sua vida. Quando você é genuinamente autêntico, atrai pessoas que valorizam essa qualidade e afasta aquelas que preferem superficialidade. Seus relacionamentos se tornam mais profundos porque são baseados em quem você realmente é, não em quem você pretende ser.
Suas decisões ficam mais alinhadas com seus valores, porque você para de tentar agradar todo mundo e passa a viver de acordo com sua própria bússola moral. Viver, na verdade, não significa ser rude ou insensível. Significa escolher a transparência sempre que possível, assumir responsabilidade pelos seus erros, expressar seus sentimentos de forma respeitosa, mas clara. Significa construir uma vida onde você pode deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que foi genuíno durante o dia, que não traiu sua essência para obter vantagens passageiras, que suas conquistas são reais porque foram obtidas sendo quem você realmente é. Existe uma sensação que poucos experimentam na vida, a de acordar todos os dias animado com o que vai fazer. A maioria das pessoas vive uma rotina cinzenta, onde o trabalho é apenas uma forma de sobreviver, uma obrigação necessária para pagar as contas, mas que não alimenta a alma nem desperta entusiasmo genuíno. É como se fossem atores representando um papel que não escolheram, numa peça que não gostam, esperando apenas que o espetáculo termine para poderem ser eles mesmos. Quando você consegue alinhar aquilo que ama fazer com aquilo que faz bem, algo mágico acontece. O trabalho deixa de ser apenas trabalho e se transforma em expressão da sua essência. As horas passam voando porque você está fazendo algo que tem significado pessoal. Os desafios se tornam estimulantes em vez de estressantes, porque você tem paixão suficiente para enfrentá-los. O cansaço que sente no final do dia não é mais o cansaço pesado de quem se força a fazer algo que odeia, mas o cansaço gostoso de quem se entregou completamente a algo que ama. Descobrir sua paixão não é sempre um processo fácil ou óbvio. Muitas pessoas passam anos tentando encontrar aquela atividade que faz seus olhos brilharem, que desperta seu entusiasmo genuíno, que faz com que percam a noção do tempo. Às vezes, a resposta está escondida em hobbies que você pratica nas horas vagas, em assuntos que você nunca se cansa de estudar, em atividades que faria mesmo que ninguém te pagasse por isso. A chave é prestar atenção no que naturalmente desperta sua curiosidade e energia, mas descobrir sua paixão é apenas metade do caminho. A outra metade é desenvolver competência naquilo que você ama. Paixão sem habilidade é apenas um sonho bonito que nunca vira realidade. Você precisa estar disposto a investir tempo, energia e esforço para se tornar realmente bom naquilo que te emociona. É preciso aceitar que haverá uma fase inicial de aprendizado onde você será péssimo, onde cometerá erros constrangedores, onde outros serão muito melhores que você. O verdadeiro sucesso acontece na intersecção entre paixão e competência. Quando você ama o que faz e é bom no que faz, surge uma força interior quase inesgotável. Você não precisa mais de motivação externa para trabalhar, porque o próprio trabalho se torna sua fonte de energia. Não precisa mais forçar disciplina, porque a disciplina nasce naturalmente do prazer de estar fazendo algo que tem significado pessoal para você. Muitas pessoas vivem esperando o momento perfeito para seguir sua paixão, como se fosse preciso ter todas as condições ideais alinhadas antes de dar o primeiro passo. Mas a verdade é que você pode começar pequeno, nos momentos livres, como um projeto paralelo. Pode dedicar algumas horas por semana àquilo que realmente te interessa, enquanto mantém suas responsabilidades atuais. Com o tempo, conforme desenvolve habilidade e confiança, pode gradualmente fazer a transição para uma vida mais alinhada com seus valores e interesses. A forma como você se relaciona com seu passado determina a velocidade com que avança no presente. Se olha para trás apenas para se lamentar, para reviver dores antigas, para se culpar por escolhas que fez ou deixou de fazer, está usando sua história pessoal como âncora que te mantém parado no mesmo lugar. Mas se aprende a olhar para trás, como quem contempla a trajetória já percorrida, o passado se transforma em combustível que impulsiona você para frente. Todos carregam feridas, todos cometeram erros, todos têm momentos dos quais se arrependem. A diferença entre quem cresce e quem estagnou não está na ausência de experiências dolorosas, mas na capacidade de extrair sabedoria dessas experiências. Cada erro é uma lição disfarçada. Cada dificuldade superada é uma prova de que você é mais forte do que imaginava. Cada cicatriz é uma marca de resistência
que te lembra que você já sobreviveu a situações difíceis antes. O problema de muitas pessoas é que ficam presas numa versão antiga de si mesmas. Continuam se identificando com os erros que cometeram aos 20 anos, com os medos que tinham na adolescência, com as limitações que acreditavam ter, numa época em que ainda não tinham desenvolvido suas capacidades. É como se fossem um prisioneiro que continua se punindo mesmo depois que a pena já foi cumprida, mesmo depois que já aprendeu a lição e se transformou. Você não é mais a mesma pessoa que era há 5 anos atrás. Aprendeu coisas, desenvolveu habilidades, superou desafios, amadureceu perspectivas. Se continuar se julgando pelos padrões de quem você era no passado, está sendo injusto com quem você se tornou. É como julgar um adulto pelos erros que cometeu quando era criança. Não faz sentido porque não é mais a mesma pessoa, embora compartilhe o mesmo corpo e o mesmo nome. Uma prática transformadora é fazer regularmente um inventário dos seus avanços. Escreva sobre os medos que já superou, as habilidades que desenvolveu, os desafios que enfrentou e venceu. Quando passar por momentos difíceis, revisite essas páginas para lembrar da sua capacidade de crescimento e superação. Isso não é narcisismo ou auto-engano, é reconhecimento justo da sua trajetória de evolução. O passado deve servir como mestre, não como carrasco. Cada experiência, boa ou ruim, contribuiu para moldar quem você é hoje. Até mesmo os momentos mais dolorosos tiveram uma função importante. Te ensinaram sobre sua própria força, mostraram limites que você não sabia que tinha, desenvolveram músculos emocionais que você nem sabia que existiam. Quando entende isso, pode finalmente fazer as pazes com sua história e usar toda essa bagagem como impulso para construir um futuro ainda melhor. Uma das descobertas mais libertadoras que alguém pode fazer na vida é perceber que não precisa de nada externo para ser feliz. Não significa viver na pobreza ou se privar de prazeres, mas entender que sua paz interior não depende de possuir objetos, conquistar status ou receber aprovação de outras pessoas. É como descobrir que você sempre teve uma fonte de água pura dentro de si, mas passava sede porque ficava procurando água em poços secos. A sociedade de consumo nos ensina o contrário, que sempre precisamos de mais alguma coisa para nos sentirmos completos. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conforto, mais segurança. É uma corrida sem linha de chegada, porque cada conquista desperta o desejo pela próxima, criando um ciclo infinito de insatisfação. Você conquista o que queria e descobre que a sensação de plenitude dura pouco tempo antes de dar lugar a uma nova carência. Quando você aprende a se bastar, as coisas externas deixam de ter poder sobre seu estado emocional. Pode apreciá-las quando estão presentes, mas não se desespera quando elas faltam. Pode trabalhar para conquistar objetivos materiais, mas não condiciona sua autoestima ao resultado desse trabalho. Pode desfrutar de reconhecimento quando ele vem, mas não mendiga por ele quando ele não aparece. Essa independência emocional não surge da noite para o dia. É construída através de pequenas práticas diárias de contentamento. Aprender a encontrar prazer em coisas simples. Um pôr do sol, uma conversa interessante, um momento de silêncio, uma refeição saborosa. Desenvolver gratidão pelo que já tem, em vez de focar constantemente no que está faltando. Cultivar interesses que não dependem de dinheiro ou aprovação externa para serem praticados. Existe uma diferença fundamental entre ter desejos e ser escravo dos desejos. É natural querer melhorar de vida, conquistar objetivos, construir relacionamentos significativos. O problema surge quando esses desejos se transformam em obsessões que governam seu humor, suas decisões e sua sensação de valor próprio. Quando você pode querer algo sem precisar dele para ser feliz, mantém sua liberdade interior intacta. A verdadeira riqueza não está no tamanho da conta bancária, mas na capacidade de se sentir abundante, independentemente das circunstâncias externas. Pessoas que descobriram essa riqueza interior vivem com uma serenidade que impressiona, uma gratidão genuína que contagia, uma generosidade natural que brota da sensação de abundância interna. Elas entenderam que tudo o que realmente precisam para uma vida plena já está dentro delas, esperando apenas para ser reconhecido e cultivado. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Janete Tsushida,
que está acompanhando a gente direto de Ibaraki, no Japão, e contou que o trabalho interno dela tem sido intenso, desenvolvendo paciência e aprendendo a diferença entre solidão e solitude. Janete, sua caminhada é como lapidar uma joia rara. Cada passo exige calma e cuidado, mas o brilho que surge transforma tudo ao redor. Aprender a estar bem consigo mesma e a encontrar paz no silêncio é uma das maiores forças que o estoicismo ensina. A saber que você está aplicando isso na prática, mesmo estando tão longe, mostra como essa filosofia conecta corações de todo o mundo. Janete, um abraço, minha querida. Seguimos então. Existe uma linguagem que você fala sem pronunciar uma única palavra, a linguagem do seu corpo. A forma como você se move, como posiciona seus ombros, como dirige seu olhar, comunica muito mais sobre seu estado interior do que você imagina. E o mais interessante é que essa comunicação não é apenas com o mundo externo. Seu próprio cérebro está constantemente recebendo mensagens através da sua postura e decidindo como você deve se sentir sobre si mesmo. Quando você caminha curvado, com os ombros caídos, olhos baixos, está enviando uma mensagem clara. Eu não mereço ocupar espaço, não tenho valor, prefiro passar despercebido. Seu cérebro recebe essa mensagem e ajusta sua química interna para combinar com essa postura, fazendo você se sentir pequeno, inseguro, sem importância. É um ciclo que se retroalimenta. Você se sente inseguro, então assume uma postura insegura, o que faz você se sentir ainda mais inseguro. O contrário também é verdadeiro. Quando você endireita a coluna, levanta o queixo, abre o peito e caminha com passos firmes, está declarando: eu tenho o direito de estar aqui, mereço respeito, sou uma pessoa de valor. Seu cérebro interpreta essa postura como sinal de confiança e começar a produzir os hormônios e neurotransmissores que realmente fazem você se sentir mais confiante. A postura confiante não é apenas reflexo da confiança, pode ser também a causa dela. Muitas pessoas subestimam o poder de uma postura adequada porque parece algo superficial demais para fazer diferença real. Mas a verdade é que corpo e mente estão intrinsecamente conectados. Cada mudança física gera uma mudança mental correspondente. Quando você conscientemente ajusta sua postura para uma posição de força e dignidade, está literalmente reprogramando seu estado emocional. Praticar uma postura confiante não é sobre arrogância ou superioridade, é sobre autorrespeito. É reconhecer que você tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa de ocupar seu espaço no mundo, de expressar suas opiniões, de perseguir seus objetivos. Uma postura ereta é uma forma silenciosa de honrar sua própria humanidade e exigir que outros façam o mesmo. Comece observando sua postura ao longo do dia. Quantas vezes você se pega encolhido, como se quisesse desaparecer? Cada vez que notar isso, faça um ajuste consciente. Endireite a coluna, relaxe os ombros, levante o queixo, respire profundamente. No início, pode parecer artificial ou desconfortável, especialmente se você passou anos se escondendo atrás de uma postura tímida. Mas com a prática, essa nova forma de se mover no mundo se torna natural. O interessante é que quando você muda sua postura, automaticamente muda a forma como os outros te veem e te tratam. As pessoas sentem sua confiança e respondem a ela com mais respeito. Conversas fluem melhor. Oportunidades aparecem com mais frequência, relacionamentos se tornam mais equilibrados, não porque você virou uma pessoa diferente, mas porque finalmente está apresentando ao mundo a pessoa confiante que sempre morou dentro de você. Seus sonhos não são apenas fantasias bonitas que você cultiva nas horas vagas, eles são sementes de possibilidades reais, mapas que sua intuição desenhou para te mostrar caminhos que talvez sua mente lógica ainda não consegue enxergar. Cada sonho genuíno carrega dentro de si uma oportunidade disfarçada, uma porta que pode se abrir se você tiver coragem de se aproximar e bater. O problema é que muitas pessoas tratam seus sonhos como devaneios impossíveis, coisas bonitas para se imaginar, mas irrealistas para se perseguir. Convencem-se de que são apenas escapismos, formas de fugir da realidade, ao invés de pistas sobre que realidade poderiam construir.
Mas quando você ignora persistentemente um sonho que te chama, está fechando portas antes mesmo de descobrir o que há do outro lado. Existe uma diferença entre sonhos vazios e sonhos que carregam poder transformador. Os sonhos vazios são aqueles que você não está disposto a trabalhar para conquistar, que existem apenas como válvulas de escape da insatisfação presente. Os sonhos poderosos são aqueles que te fazem questionar sua zona de conforto, que despertam energia e determinação, que fazem você pensar e se fosse possível. Quando você decide levar um sonho a sério, algo interessante acontece. Começam a aparecer coincidências, oportunidades inesperadas, pessoas que podem ajudar, informações relevantes que antes passavam despercebidas. Não é magia, é atenção direcionada. Quando você define claramente um objetivo, seu cérebro começa a filtrar o mundo, buscando tudo que se relaciona com esse objetivo. É como comprar um carro vermelho e depois começar a notar quantos carros vermelhos existem na rua. Eles sempre estiveram lá, você só não estava prestando atenção. Muitos sonhos morrem não porque são impossíveis, mas porque as pessoas desistem cedo demais. Esperam resultados rápidos e, quando não os veem, concluem que o sonho era irrealista. Mas construir algo significativo sempre leva tempo. As oportunidades raramente aparecem prontas e óbvias. Geralmente, chegam disfarçadas de trabalho árduo, de situações que exigem você sair da zona de conforto, de portas que parecem fechadas, mas que cedem quando você insiste um pouco mais. O maior erro que você pode cometer é esperar ter todas as condições perfeitas antes de começar a perseguir um sonho. Esse momento nunca chega. A vida não pausa para que você se sinta 100% preparado, confiante e seguro. As oportunidades aparecem para quem está caminhando, não para quem está esperando. Comece onde está, com o que tem, da forma que pode. O caminho se constrói andando, e cada passo dado em direção ao seu sonho aumenta as chances de que ele se torne realidade. A coragem de perseguir seus sonhos não é apenas sobre conquistar objetivos externos, é sobre se tornar a pessoa capaz de conquistá-los. Durante o processo de perseguir algo que realmente importa para você, você desenvolve habilidades, constrói relacionamentos, ganha confiança, descobre capacidades que não sabia que tinha. Mesmo que o resultado final seja diferente do que imaginava, você terá crescido infinitamente mais do que se tivesse ficado parado. Em um mundo que não para de falar, onde todos querem ter a última palavra, onde cada opinião precisa ser expressa e cada reação precisa ser compartilhada, o silêncio se tornou uma das ferramentas mais poderosas que alguém pode dominar. Mas não estamos falando do silêncio da timidez ou do medo. Estamos falando do silêncio consciente, aquele que você escolhe estrategicamente como resposta mais elegante e eficaz. A maioria das pessoas reage por impulso. Alguém as provoca e elas explodem. Alguém as critica e elas se defendem desesperadamente. Alguém tenta envolvê-las em drama e elas mergulham de cabeça na confusão. É como se fossem marionetes emocionais, dançando conforme a música que outros escolhem tocar. Mas quando você aprende a usar o silêncio conscientemente, corta os fios que permitiam que outros controlassem suas reações. O silêncio diante de uma provocação é uma demonstração de autocontrole que impressiona mais que qualquer resposta afiada. Mostra que você não precisa provar nada, que sua paz interior é mais valiosa que uma vitória momentânea numa discussão sem importância. Quem tenta te provocar quer te tirar do seu centro, quer ver você perder a compostura. Quando você responde com serenidade, ou simplesmente não responde, frustra completamente essa tentativa de manipulação. Existe também o silêncio que precede a sabedoria. Antes de falar sobre qualquer assunto importante, especialmente quando as emoções estão alteradas, permita-se alguns momentos de silêncio interno. Use esse tempo para refletir sobre o que realmente precisa ser dito, se vale a pena dizer, qual é a melhor forma de se expressar. Muitos arrependimentos poderiam ser evitados se as pessoas cultivassem o hábito de pensar antes de falar. O silêncio também é uma forma de proteção da sua energia. Quando você não precisa responder a cada comentário, não se sente obrigado a se justificar constantemente, não entra em todas as discussões que aparecem no seu caminho, preserva uma quantidade enorme de energia mental e emocional.
Essa energia poupada pode ser investida em coisas realmente importantes: seus objetivos, seus relacionamentos significativos, seu crescimento pessoal. Muitas vezes, o silêncio comunica muito mais que palavras. Um olhar sereno diante de uma acusação injusta. Uma pausa calma antes de uma resposta importante. A recusa educada, mas firme, de entrar numa discussão desnecessária. Esses momentos de silêncio carregam um peso e uma dignidade que nenhum discurso inflamado consegue alcançar. Praticar o silêncio consciente é um exercício de liberdade. Liberdade de não precisar ter opinião sobre tudo, de não se sentir obrigado a corrigir cada pessoa que fala algo errado, de não precisar convencer ninguém das suas verdades. É a liberdade de escolher suas batalhas cuidadosamente, de guardar suas palavras para momentos em que elas realmente podem fazer diferença. E quando você finalmente decide falar, após cultivar o silêncio como hábito, suas palavras ganham um peso especial, porque as pessoas sabem que você não fala por falar, mas porque tem algo realmente importante a dizer. A vida é uma sequência constante de escolhas, e cada escolha tem um preço. Você pode escolher pagar o preço da disciplina, que é leve no momento, mas traz resultados pesados no futuro, ou pode escolher pagar o preço do arrependimento, que parece inexistente hoje, mas se torna esmagador com o passar do tempo. A matemática emocional é implacável. Uma pequena dose diária de esforço consciente pesa muito menos que anos de lamentação por oportunidades perdidas. Todo dia você acorda com a mesma escolha básica diante de si. Vai fazer o que sabe que deveria fazer, mesmo que seja desconfortável, ou vai escolher o caminho mais fácil e lidar com as consequências depois. Vai acordar mais cedo para treinar, ou vai dormir mais e continuar insatisfeito com seu corpo? Vai estudar algo novo, ou vai assistir mais um episódio de uma série qualquer? Vai ter aquela conversa difícil, ou vai continuar evitando o problema até ele crescer? Essas escolhas parecem pequenas e sem importância no momento em que você as faz, mas são justamente essas decisões microscópicas que constroem ou destroem sua vida ao longo do tempo. É como uma balança invisível, onde, de um lado, você coloca pequenos pesos todos os dias, cada treino feito, cada livro lido, cada hábito mantido. E do outro lado se acumula o peso gigantesco do que você poderia ter se tornado se tivesse feito escolhas diferentes. O arrependimento é cruel, porque não aparece imediatamente. Ele se acumula em silêncio, como juros compostos funcionando contra você. A cada dia que você escolhe a facilidade em vez do crescimento, está fazendo um depósito numa conta que um dia vai cobrar tudo de volta, com correção. E quando essa conta vencer, o preço será muito mais alto do que qualquer esforço que você evitou fazer. A disciplina, por outro lado, é como um investimento que sempre dá retornos positivos. Cada vez que você escolhe fazer o que é certo, em vez do que é fácil, está construindo músculos emocionais, desenvolvendo caráter, criando momentum na direção dos seus objetivos. É desconfortável no momento, exige força de vontade, quebra a inércia da preguiça, mas os frutos dessa disciplina se multiplicam exponencialmente com o tempo. O que torna tudo mais complicado é que vivemos numa era de gratificação instantânea, onde tudo pode ser obtido rapidamente. Comida entregue em casa, entretenimento infinito na palma da mão, respostas imediatas para qualquer pergunta. Seu cérebro se acostuma com essa velocidade e começa a resistir a qualquer coisa que exija tempo, paciência ou esforço sustentado. A disciplina se torna um músculo atrofiado que precisa ser fortalecido novamente. Mas aqui está uma verdade libertadora. Você pode começar a mudar essa equação hoje mesmo. Não precisa transformar toda a sua vida de uma vez. Não precisa virar um monge da disciplina da noite para o dia. Comece escolhendo uma área específica da sua vida onde vai começar a pagar o preço da disciplina, em vez de acumular o peso do arrependimento. Pode ser sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos ou seu crescimento profissional. Escolha uma e comprometa-se a fazer pelo menos uma coisa difícil todos os dias nessa área. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Luiz Rodrigues, que está acompanhando a gente direto de Ponta Delgada, nos Açores, em Portugal. Luiz, sua presença aqui é como o encontro do mar com as falésias aí da sua terra, trazendo força,
serenidade e uma sensação de conexão com algo maior. Saber que o estoicismo chegou até os Açores e faz parte da sua rotina mostra que essa filosofia atravessa fronteiras e une corações. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de reflexão e sabedoria, Luiz. Um abraço, meu querido. Seguimos então. Existe um paradoxo interessante na vida. Às vezes você precisa abrir as mãos para realmente possuir alguma coisa. Muitas pessoas vivem com os punhos cerrados, tentando segurar com força tudo aquilo que consideram importante. Relacionamentos, posses, status, segurança, sem perceber que esse apego desesperado é justamente o que afasta aquilo que querem manter próximo. Quando você se apega demais a alguma coisa, transforma amor em obsessão, cuidado em controle, proteção em possessividade. A pessoa que você ama sente o peso dessa necessidade e começa a se afastar. O trabalho que você teme perder percebe seu desespero e isso afeta sua performance. O dinheiro que você guarda com paranoia não se multiplica porque você tem medo de investir. O apego excessivo cria exatamente aquilo que você mais teme, a perda. Aprender a soltar não significa se tornar indiferente ou parar de se importar. Significa amar sem possuir, cuidar sem controlar, valorizar sem se desesperar. É uma forma mais madura e saudável de se relacionar com as coisas importantes da vida. Quando você solta, está dizendo: eu valorizo isso, mas minha felicidade não depende exclusivamente disso. Eu posso ser grato pelo tempo que temos juntos, mas aceito que tudo na vida tem ciclos. O medo da perda é muitas vezes pior que a perda em si. Você gasta energia enorme tentando controlar resultados que estão fora do seu alcance, criando ansiedade desnecessária, limitando suas próprias possibilidades. Quando aprende a soltar esse controle obsessivo, libera uma quantidade incrível de energia mental e emocional que pode ser direcionada para coisas realmente produtivas. Existe também a questão da identidade. Muitas pessoas se definem através daquilo que possuem, seu trabalho, seu relacionamento, seus bens materiais, e qualquer ameaça a essas posses vira uma ameaça à sua própria identidade. Mas você é muito mais que aquilo que possui. Sua essência não muda se você perder seu emprego, terminar um relacionamento ou passar por dificuldades financeiras. Quando entende isso, as perdas deixam de ser terremotos existenciais e se tornam apenas mudanças de rota. Soltar também significa confiar no fluxo natural da vida. Assim como as estações mudam, assim como o dia vira noite e volta a ser dia, tudo na vida tem momentos de chegada e momentos de partida. Resistir a esse fluxo é como tentar nadar contra uma correnteza. Você se esgota lutando contra algo muito maior que você, quando poderia usar a corrente a seu favor para chegar a lugares que nunca imaginou. A verdadeira segurança não vem de segurar as coisas com força, mas de saber que você é capaz de se adaptar a qualquer mudança que a vida trouxer. Quando desenvolve essa confiança na sua própria capacidade de lidar com perdas e recomeçar quando necessário, pode finalmente relaxar e aproveitar plenamente aquilo que tem no presente, sabendo que se um dia for embora, você continuará sendo uma pessoa inteira e capaz de construir uma nova realidade. Existe uma frase que pode destruir qualquer possibilidade de grandeza na vida de uma pessoa. Poderia ter sido. Essas 3 palavras carregam o peso de todos os sonhos não perseguidos, de todas as oportunidades não aproveitadas, de todas as chances que escorregaram pelos dedos enquanto a pessoa hesitava, procrastinava ou se escondia atrás de desculpas bem elaboradas. O poderia ter sido é diferente do fracasso comum. Quando você tenta alguma coisa e não consegue, pelo menos tenha a paz de saber que deu o seu melhor, que testou suas capacidades, que honrou seus sonhos com ação concreta. Pode doer no momento, mas é uma dor limpa que cicatriza e se transforma em experiência e sabedoria. Já o poderia ter sido é uma ferida que nunca fecha, porque foi causada pela própria omissão. A maioria das pessoas não se arrepende tanto das coisas que fez e deram errado, mas sim das coisas que nunca teve coragem de tentar. Daquele curso que queria fazer, mas achou que era tarde demais. Daquele negócio que pensou em abrir, mas considerou arriscado demais. Daquela pessoa que gostaria de ter conhecido melhor, mas ficou com vergonha de se aproximar.
daquele sonho que guardou na gaveta, esperando o momento perfeito que nunca chegou. O medo de falhar é o que paralisa a maioria das pessoas, mas existe um medo ainda mais devastador, o medo de tentar e descobrir que você é capaz de muito mais do que imagina. Porque se você descobrir seu verdadeiro potencial, não poderá mais se esconder atrás da desculpa de que não sabia do que era capaz. Terá que assumir a responsabilidade de viver à altura desse potencial, e isso assusta muita gente. A procrastinação é uma forma sofisticada de autossabotagem. Você convence a si mesmo de que vai fazer amanhã, na próxima semana, no próximo mês, quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais preparo, mais coragem. Mas amanhã você terá as mesmas desculpas de hoje, só que um dia mais velho e um dia mais distante dos seus objetivos. O momento perfeito para começar raramente existe. O que existe é o momento presente, imperfeito, mas disponível. Cada dia que você adia uma ação importante é um voto a favor da mediocridade e contra a grandeza. É uma escolha consciente de permanecer na zona de conforto, mesmo sabendo que ela se tornou uma zona de desconforto emocional. É preferir a dor familiar da insatisfação à dor desconhecida do crescimento. Mas a vida cobra juros altos de quem escolhe a inércia. A única cura para o poderia ter sido é a ação imperfeita. Não precisa ser a ação ideal, não precisa estar totalmente preparado, não precisa ter garantias de sucesso. Precisa apenas dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja inseguro. Porque cada passo dado em direção a um sonho é uma vitória contra o arrependimento futuro. É um investimento numa vida onde você poderá olhar para trás e dizer, pelo menos eu tentei. Existe uma imagem que define o caráter de uma pessoa, como ela se porta quando ninguém está olhando, quando não há benefício imediato em vista, quando seria mais fácil tomar o atalho desonesto. A forma como você caminha pelo mundo, a postura que assume diante dos desafios, o respeito que demonstra por si mesmo, tudo isso comunica quem você realmente é, muito antes de você abrir a boca para falar. Caminhar de cabeça erguida não é apenas uma questão física, é uma declaração silenciosa de autoestima. É dizer ao mundo, eu me respeito, portanto, mereço respeito. Eu tenho valor, portanto, não vou me comportar como se fosse invisível ou indigno. Muitas pessoas subestimam o poder transformador de uma postura confiante, mas a verdade é que o corpo influencia a mente tanto quanto a mente influencia o corpo. Quando você se permite andar curvado, olhando para baixo, ocupando o menor espaço possível, está enviando uma mensagem para seu próprio cérebro. Eu não mereço estar aqui, sou inferior às outras pessoas, prefiro passar despercebido. E o cérebro, obediente, ajusta sua química interna para combinar com essa mensagem, fazendo você se sentir realmente inferior, inseguro e sem valor. O contrário também é verdadeiro. Quando você conscientemente ajusta sua postura, endireita a coluna, levanta o queixo, abre o peito, caminha com passos firmes, está enviando uma mensagem completamente diferente. Eu pertenço a este lugar, tenho o direito de ocupar meu espaço, sou uma pessoa digna de respeito. Seu cérebro recebe essa mensagem e começa a produzir hormônios e neurotransmissores que realmente fazem você se sentir mais confiante. A dignidade não é algo que você conquista do mundo externo, é algo que você cultiva internamente e expressa através de cada gesto, cada palavra, cada decisão. É uma postura interior que se reflete na sua postura física. Pessoas dignas não mendigam por respeito porque já se respeitam. Não imploram por reconhecimento porque já reconhecem seu próprio valor. Não se curvam diante de pressões injustas porque sabem que algumas coisas valem mais que a aprovação dos outros. Manter a dignidade não significa ser rígido ou inflexível. Significa ter princípios claros e a coragem de viver de acordo com eles, mesmo quando isso custa caro. Significa escolher o que é certo em vez do que é fácil, mesmo quando ninguém está vendo. Significa tratar a si mesmo com o mesmo respeito que você gostaria de receber dos outros. Quando você aprende a andar pelo mundo com dignidade, as pessoas sentem isso e respondem de forma diferente. Não é que você se torna arrogante ou superior, mas transmite uma energia de alguém que se conhece, se respeita e não está disposto a aceitar menos do que merece.
E, paradoxalmente, é justamente quando você para de mendigar por respeito que ele aparece naturalmente na sua vida. A vida tem um jeito peculiar de embalar suas melhores oportunidades. Ela as disfarça de problemas, dificuldades e desafios que você preferiria evitar. É como se o universo testasse sua determinação antes de entregar os presentes mais valiosos, oferecendo-os sempre embrulhados em papel que ninguém quer desembrulhar. Por isso, tantas pessoas passam a vida inteira reclamando dos obstáculos que aparecem no seu caminho, sem perceber que esses obstáculos podem ser exatamente o que precisavam para chegar onde queriam. Quando você perde um emprego que odiava, pode ser o empurrão que precisava para finalmente buscar algo melhor. Quando um relacionamento termina, pode ser a libertação necessária para encontrar alguém mais compatível ou para aprender a ser feliz sozinho. Quando uma doença te obriga a repensar seus hábitos, pode ser o alarme que salva sua vida a longo prazo. Mas para enxergar essas possibilidades, você precisa parar de ver tudo que é difícil como automaticamente ruim. A mentalidade da maioria das pessoas é programada para evitar desconforto a qualquer custo. Quando surge um problema, a primeira reação é reclamar, se lamentar, procurar culpados ou simplesmente esperar que alguém resolva a situação. Mas essa postura passiva desperdiça completamente o potencial transformador que existe dentro de cada dificuldade. É como jogar fora um diamante bruto, porque ele não parece bonito antes de ser lapidado. Pessoas que alcançam sucesso extraordinário não são aquelas que tiveram vidas fáceis, mas aquelas que aprenderam a extrair valor de situações difíceis. Elas desenvolveram a habilidade de olhar para um problema e perguntar: o que isso pode me ensinar? Como posso crescer através dessa experiência? Que oportunidade pode estar escondida aqui? Em vez de gastar energia lamentando o que está acontecendo, investem essa energia buscando formas de transformar o problema em trampolim. Existe uma diferença fundamental entre aceitar passivamente os problemas e abraçá-los ativamente como oportunidades de crescimento. Aceitação passiva é resignação, é desistir de lutar, é se conformar com uma situação ruim. Abraçar ativamente é reconhecer que você não controla o que acontece, mas tem poder total sobre como responde ao que acontece. É usar cada dificuldade como matéria-prima para construir uma versão melhor de si mesmo. Os músculos só crescem quando são desafiados por pesos que oferecem resistência. Se você sempre levantasse pesos leves, nunca desenvolveria força real. O mesmo acontece com seu caráter, sua resiliência, sua capacidade de liderança. Essas qualidades só se desenvolvem quando são testadas por situações difíceis. Por isso, em vez de fugir dos desafios, você pode aprender a vê-los como oportunidades de se fortalecer. Quando muda sua perspectiva sobre os problemas, muda também sua postura diante da vida. Em vez de viver com medo do que pode dar errado, passa a viver com curiosidade sobre como pode crescer através do que der errado. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, se sente como protagonista da sua própria história de superação. E essa mudança de mentalidade não apenas torna você mais resiliente, mas também mais atrativo para oportunidades reais, porque as pessoas sentem que você é alguém capaz de transformar dificuldades em conquistas. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Marilene Valentim, que desejou um bom dia e agradeceu pelas lições de aprendizado. Marilene e suas palavras são como um raio de sol iluminando o começo do dia e enchendo nossa conversa de calor e energia boa. Saber que os ensinamentos estão somando na sua vida é o que dá sentido a tudo que construímos juntos nessa comunidade estoica. É bom demais ter você caminhando com a gente nessa jornada de reflexão e crescimento. Marilene, um abraço minha. Querida, seguimos então. Uma das maiores prisões que alguém pode construir para si mesmo é a necessidade constante de ser compreendido e aprovado por todos. Quando você condiciona suas decisões à opinião dos outros, quando modifica seus sonhos para se encaixar nas expectativas alheias, quando esconde sua verdadeira personalidade para evitar julgamentos, está entregando o controle da sua vida para pessoas que talvez nem conheçam quem você realmente é. A verdade é que você não precisa da aprovação de todo mundo para viver uma vida significativa e plena. Na verdade, se todo mundo aprova tudo o que você faz,
Provavelmente você não está fazendo nada suficientemente ousado ou autêntico. Grandes inovações, mudanças importantes e vidas extraordinárias sempre geram resistência e incompreensão inicial. As pessoas têm medo do que é diferente, questionam o que desafia o status quo. Muitas das figuras mais respeitadas da história foram incompreendidas durante a maior parte de suas vidas. Artistas cujas obras hoje valem milhões morreram na pobreza porque sua arte não era aceita na época. Cientistas que revolucionaram nossa compreensão do mundo foram ridicularizados pelos contemporâneos. Líderes que mudaram sociedades inteiras foram perseguidos por defender ideias que pareciam radicais demais. Isso não significa que você deve propositalmente ser controverso ou buscar conflito. Significa que não deve evitar fazer o que acredita ser certo só porque outras pessoas podem não entender ou concordar. Significa ter coragem de seguir sua própria bússola moral e seus próprios instintos, mesmo quando isso significa caminhar sozinho por um tempo. A opinião dos outros sobre sua vida é apenas isso, opinião. Não é fato, não é verdade absoluta, não é sentença. É simplesmente o ponto de vista de alguém que não vive na sua pele, não conhece suas circunstâncias íntimas, não carrega suas responsabilidades e não terá que lidar com as consequências das escolhas que você faz. Por que, então, dar tanto peso a essa opinião na hora de decidir como viver? Quando você para de tentar agradar todo mundo, algo libertador acontece. Atrai para sua vida pessoas que realmente se conectam com quem você é, não com quem você pretende ser. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, porque são baseados na sua verdadeira personalidade, não numa versão editada criada para a aprovação geral. E mesmo que tenha menos relacionamentos, eles serão mais profundos e significativos. A coragem de ser incompreendido também libera sua criatividade e sua capacidade de inovação. Quando não está constantemente preocupado com o que os outros vão pensar, pode explorar ideias mais ousadas, tomar riscos mais interessantes, criar soluções mais originais. Muitas das melhores ideias nascem justamente nos territórios que a maioria das pessoas considera estranhos ou improváveis. Existe uma força na natureza que pode mover montanhas, mas trabalha tão devagar que ninguém percebe seu poder. A água de um rio, gota por gota, consegue esculpir cânions gigantescos na rocha mais dura. Não é por força bruta, não é por velocidade, é pela persistência silenciosa de nunca parar de fluir na mesma direção. A consistência tem esse mesmo poder transformador na vida humana, mas a maioria das pessoas desiste antes de ver seus resultados. Vivemos numa cultura obcecada por transformações rápidas e resultados instantâneos. Todo mundo quer a fórmula mágica, que vai mudar tudo da noite para o dia. O segredo que vai resolver todos os problemas de uma vez. O atalho que vai levar direto ao sucesso sem passar pelo desconforto do processo gradual. Mas as mudanças mais profundas e duradouras sempre acontecem devagar, através de pequenas ações repetidas consistentemente ao longo do tempo. A inconsistência é o assassino silencioso dos sonhos. Você começa uma dieta com entusiasmo, mas abandona depois de 2 semanas. Inicia um curso online, mas para de assistir às aulas quando a motivação inicial passa. Decide acordar mais cedo para ter tempo para seus projetos pessoais, mas volta a apertar o botão soneca quando a novidade perde o brilho. Cada começo abandonado reforça a crença de que você não tem disciplina, criando um ciclo vicioso de autossabotagem. O poder da consistência não está na intensidade de cada ação individual, mas na soma de todas elas ao longo do tempo. É melhor ler 10 páginas por dia durante um ano do que ler 100 páginas numa semana e parar. É melhor treinar 30 minutos todos os dias do que fazer 3 horas numa tarde e ficar uma semana sem se exercitar. É melhor economizar um valor pequeno todo mês do que fazer uma grande economia esporádica. A consistência funciona porque trabalha com o poder dos juros compostos, não apenas no dinheiro, mas em todas as áreas da vida. Cada pequena ação consistente gera um resultado pequeno, mas esse resultado serve de base para a próxima ação, que gera um resultado um pouco maior, que serve de base para a ação seguinte, e assim por diante. Com o tempo, esses ganhos incrementais se acumulam
e geram transformações que parecem milagrosas para quem não viu o processo. A maior dificuldade da consistência é que ela é chata. Não tem glamour, não gera aplausos imediatos, não produz stories interessantes para postar nas redes sociais. É fazer a mesma coisa todos os dias, mesmo quando não há vontade, mesmo quando não há inspiração, mesmo quando parece que não está fazendo diferença. Mas é justamente essa qualidade chata que torna a consistência tão poderosa e tão rara. Para desenvolver consistência, comece pequeno, mas comece. Escolha uma área da sua vida onde quer ver mudanças e comprometa-se a fazer uma ação mínima todos os dias. Não precisa ser grandiosa, precisa ser sustentável. O objetivo inicial não é transformar sua vida rapidamente, é provar para si mesmo que você é capaz de manter um compromisso simples. À medida que essa capacidade se fortalece, você pode gradualmente aumentar a intensidade ou adicionar novos hábitos consistentes. A vida vai apresentar a você milhares de oportunidades para se irritar, se ofender, discutir, brigar e provar que você está certo. Na maioria das vezes você realmente estará certo, mas isso não significa que vale a pena gastar sua energia preciosa lutando por cada princípio, corrigindo cada erro alheio ou respondendo a cada provocação que aparece no seu caminho. Saber escolher suas batalhas é uma das habilidades mais importantes que alguém pode desenvolver. Muitas pessoas vivem em estado de guerra constante com o mundo. Estão sempre prontas para o confronto, sempre dispostas a defender seu ponto de vista, sempre engajadas em discussões sobre assuntos que não vão mudar nada na prática. Gastam energia enorme corrigindo estranhos na internet, explicando obviedades para quem não quer entender, tentando convencer pessoas que já decidiram não ser convencidas. No final do dia, estão exaustas, irritadas e não conquistaram nada significativo. Existe uma diferença enorme entre ter princípios e ser obcecado por estar sempre certo. Ter princípios é saber o que é importante para você e agir de acordo com esses valores, mesmo quando é difícil. Ser obcecado por estar certo é precisar que todo mundo reconheça sua inteligência, sua sabedoria, sua superioridade moral. A primeira atitude constrói caráter, a segunda desperdiça energia. Antes de entrar em qualquer conflito, faça algumas perguntas importantes. Isso realmente importa? O resultado dessa discussão vai mudar algo significativo na minha vida ou na vida de outras pessoas? Estou brigando por um princípio importante ou apenas por orgulho? A pessoa com quem estou discutindo está genuinamente aberta a mudar de opinião ou já decidiu que não vai ouvir? Se as respostas não justificarem o desgaste, é melhor economizar sua energia para batalhas que realmente valem a pena. Há situações onde você deve lutar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, quando seus valores fundamentais estão sendo atacados, quando você ou pessoas que ama estão sendo prejudicadas, quando uma injustiça clara está sendo cometida e você tem poder para fazer diferença. Essas são batalhas que merecem sua energia, seu tempo, sua coragem, mas elas devem ser escolhidas conscientemente, não aceitas automaticamente. Aprender a não reagir a toda provocação é uma demonstração de força, não de fraqueza. Mostra que você tem controle sobre suas emoções, que não é facilmente manipulado, que sua paz interior é mais valiosa que a satisfação momentânea de colocar alguém no lugar. Quem tenta te provocar quer te tirar do seu centro, quer ver você perder a compostura. Quando você não reage, frustra completamente essa tentativa. O silêncio estratégico pode ser sua arma mais poderosa. Não o silêncio do medo ou da submissão, mas o silêncio consciente de quem sabe que algumas situações não merecem resposta, que algumas pessoas não merecem sua atenção, que algumas batalhas não merecem ser travadas. Esse tipo de silêncio protege sua energia para ser investida onde realmente pode fazer diferença, nos seus objetivos, nos seus relacionamentos importantes, no seu crescimento pessoal. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Paulo Farias, que está acompanhando a gente direto de Gravatá, em Pernambuco. Paulo, sua presença aqui é como o clima acolhedor da sua cidade, trazendo aquele calor humano que aproxima e fortalece nossa comunidade estoica. Saber que o estoicismo chegou até Gravatá e faz parte do seu dia.
enche nossa roda de conversa de significado e propósito. É bom demais ter você junto com a gente nessa caminhada de reflexão e sabedoria. Paulo, um abraço meu. Queridos, chegamos ao final desta jornada, através dos ensinamentos de Epicteto. Mas, na verdade, este é apenas o começo. Todas essas lições, todos esses princípios, todas essas reflexões só têm valor real se saírem do campo das ideias e se transformarem em ações concretas na sua vida. O conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual, mas o conhecimento aplicado com consistência é a força mais transformadora que existe. Cada um dos conceitos que exploramos, desde a independência emocional até a arte de escolher suas batalhas, são ferramentas práticas que você pode usar todos os dias para construir uma vida mais plena, mais autêntica e mais significativa. Não são teorias abstratas criadas por filósofos distantes da realidade, mas princípios testados ao longo de séculos por pessoas que, assim como você, buscavam uma forma de viver com mais dignidade e serenidade. O estoicismo não promete que sua vida será fácil. Na verdade, ele te prepara para aceitar que a dificuldade é parte natural da experiência humana, mas te ensina que você sempre tem escolha sobre como responder às dificuldades. Você pode se deixar destruir pelos obstáculos ou pode usar esses obstáculos como trampolim para se tornar uma pessoa mais forte, mais sábia, mais resiliente. A transformação real não acontece através de mudanças dramáticas e repentinas, mas através de pequenas escolhas conscientes feitas todos os dias. Cada vez que você escolhe a honestidade em vez da conveniência, cada vez que pratica a gratidão em vez da reclamação, cada vez que age com coragem, em vez de se esconder no conforto, está construindo tijolo por tijolo a pessoa que realmente deseja ser. Lembre-se de que você não precisa ser perfeito para começar a aplicar esses ensinamentos. Ninguém desperta um dia transformado completamente, vivendo todos os princípios estoicos de forma impecável. O crescimento é um processo gradual, cheio de altos e baixos, acertos e erros, avanços e recuos. O importante é manter a direção, mesmo quando o progresso parecer lento. Sua vida é a única obra de arte que você realmente possui. Cada dia que amanhece é uma nova oportunidade de adicionar uma pincelada mais consciente, mais intencional, mais alinhada com seus valores profundos. No final desta existência, a única pergunta que realmente importa não é quanto você acumulou ou quantos aplausos recebeu, mas se viveu de forma autêntica, se tratou bem as pessoas que cruzaram seu caminho, se teve coragem de perseguir seus sonhos e se deixou o mundo um pouquinho melhor por ter passado por ele. Os ensinamentos de Epicteto atravessaram milênios porque tocam algo universal na experiência humana: o desejo de viver com propósito, dignidade e paz interior. Agora cabe a você decidir se vai usar essas ferramentas poderosas para esculpir uma vida que valha a pena ser lembrada, ou se vai deixá-las guardadas como curiosidades intelectuais que conheceu, mas nunca praticou. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente,